Mais uma vez, nos reunimos aqui na praça, né, Flores da Cunha, esse lugar tão aprazível, para dar continuidade a essa série de entrevistas que temos feitas com os nossos vereadores aqui de Arroio do Meio. Conosco hoje a vereadora Adilis Maier, que vai nos relatar um pouquinho a sua história de vida para além da cadeira legislativa. Então, Adilis, é tudo contigo. Nos apresente. Diga presente pra gente, por favor. Ok. Boa tarde, Glaci. Boa tarde, Elton. Boa tarde, seguidores da RDK Comunicações. Então, eu sou a Adilis Maier. Eu moro em Forqueta. Nasci na Forqueta. Hoje, 13 de maio, mas naquela época era Banhados, né? Então, com o passar do tempo, passou para 13 de maio. Sou filha de Ethel Maier, Neuci Maier, em memória. Sou de uma família de 5 irmãos, os quais 3 já partiram, né? Hoje, então, eu e a minha irmã Jane. E sou filha de agricultores. Aprendi a lidar com a vida na roça, porque às vezes as pessoas dizem: eu sou filha de agricultores, apenas são filhos. Mas não, eu ao contrário. Eu aprendi a lidar na agricultura, nasci, me criei na agricultura e realmente sei o que é ser agricultor da época quando tudo era artesanal. Hoje a agricultura está moderna, né? Mas naquela época era tudo artesanal. Então, na sequência eu... Mas estudou também, né? Tu trabalhou no interior? Sim, também, roça, sim, também, né? Estudei, ali que eu ia chegar. Eu iniciei minha escolaridade na escola isolada de Forqueta, na época era uma escola comunitária particular, que hoje é a Reinoldo Scherer, escola desativada, né? Ali eu iniciei meu estudo até a 4ª série. Da 5ª série eu fui para o Colégio São Miguel, hoje o Colégio Bom Jesus, né? Até a 8ª, né? E depois fui transferida para o CNC, onde eu fiz o ensino médio. Me formei como técnica contábil. Exerceu a profissão? Exerci a profissão. Então, aí nesse período a gente estudava de manhã e à medida que a gente foi crescendo, à medida que a força vinha para a gente lidar com as ferramentas, a estrutura do corpo exigia, então a gente já tinha que trabalhar na roça e ajudar os pais nas lidas externas, tanto como nas lidas domésticas, né? E com isso, com esse andar do estudo, eu tive que também, naquela época as meninas eram, como se diz, ensinadas com as prendas domésticas. Eu tive que aprender a culinária, eu tive que aprender a costurar, fiz o curso de corte e costura, bordar com a Palaoro, a mãe da Margarete, me fugiu o nome agora, né? Eu aprendi a cortar cabelos no instituto, na época, da Nídia, que era embaixo da antiga Casa Mex, que hoje é a Hibisco, já estruturada, né? Então, tudo isso eu tive que, junto com o trabalho da roça, com o estudo, eu tive que aprender a fazer, né? Prendada, então. Exatamente, né? E assim, eu me formei, então, no 2º grau, como técnica contábil. Aí o pai sempre tinha essa questão dos filhos dar estudo, dar condições de ensino, porque ele ficou um período no Colégio Alberto Torres, 1 ano, quando ele era jovem, né? Então ali ele sentiu muito essa necessidade de dar formação aos filhos, né? Então ele prezava muito isso. Então daí o que você quer ser quando, né? Aí veio aquelas dúvidas, né? Naquela época a gente não tinha esse amadurecimento ainda, mas eu tinha assim muito gosto em lidar com pessoas, interagir, enfim. Eu quero ser jornalista. Opa! Isso não tinha aqui. Isso não tinha aqui na FATES na época, né? Hoje Univates, né? Exato. E aí então na Unicinos tinha. E aí o pai foi junto, né, me deu abriu os caminhos, né, fizemos a inscrição e tudo mais, fiz o vestibular e passei. Aí eu cursei um período ali, mas não era aquilo,
né? Eu imaginei que era outra coisa, daqui a pouco foi um pouco difícil, não sei, né? Mas eu acabei desistindo. E nesse meio tempo eu também exerci, então comecei a exercer a função de técnica contábil no escritório em Porto Alegre, o qual eu permaneci de 79 a 87. Quando eu retornei para Arroio do Meio novamente, meu pai foi a óbito, a minha mãe tinha os avós morando na nossa casa, o qual precisavam de auxílio para ter esses cuidados. Meu avô na época já tinha deficiência visual, a minha avó já tinha Alzheimer, que naquela época não era tão conhecido esse nome, e aí então eu voltei na condição de ajudá-los a ter esses cuidados. Ali então já foi um bom tempo da vida, né? E inclusive comigo sempre me acompanhou o sonho da maternidade. E eu disse para os meus irmãos na época, eu volto na condição, e para minha mãe também, eu volto na condição de eu ter esse sonho realizado da maternidade. Ok, então tá. E passado o tempo, os avós partiram, né? Então isso foi nos anos 90. E nesse meio tempo, eu também tinha, quando eu retornei, eu sentia muito a necessidade de interagir com as pessoas. E aí eu era interior, imagina, eu saí da capital, onde tinha todo esse movimento. Eu preciso fazer alguma coisa, né? E naquela época ainda existia a agente de saúde voluntária, o qual ela era treinada no Hospital São José, né? Fomos treinadas no Hospital São José, exercíamos a atividade voluntariamente dentro da nossa localidade. Aí eu fiz esse treinamento, né? E passei então a fazer atendimentos, lá se medir a pressão, aplicar injeção, fazer curativo, banho, olhar acamados, enfim, interagir com esse tipo de acontecimentos que eventualmente levar um que outro, acompanhar até o hospital, essas tarefas, né? E aí eu interagi ali. Também me envolvi logo na comunidade, né? Na diretoria, na UASE, e por aí vai, né? Então a gente acaba se envolvendo, né? E esqueci uma parte, quando jovem, lá nos meus 13, 14, 15 anos, também sempre estava envolvida na comunidade, na juventude evangélica, no 4S, no tempo do Otávio Teves, né? Então esse movimento todo, sim, a gente teve essa participação. E nesse meio tempo, então, que nem eu falei, eu tinha esse sonho da maternidade. E em 91, então, nasceu o meu filho, Wagner Gustavo Maier Severino. Isto, tem um filho, ele hoje tem 32 anos, ele mora em Contagem, Minas Gerais, né? Está com a vida estabelecida lá. É mineiro, uai? Não, ele é arroimense. E aí, então, nesse período, o Wagner cresceu, e eu acabei me envolvendo também na escola de novo, em função da educação, né? Do filho, né? E ali eu participei ativamente também da comunidade escolar, no conselho escolar, estava de presidente CPM por um período, e assim a gente sempre envolvida na comunidade, o que me deixava assim bem feliz sempre, porque era uma coisa que eu gostava, era uma coisa, eu acho que recíproca. Eu gostava de estar envolvida e a comunidade também se sentia automaticamente feliz por ter mais alguém ali participando ativamente. E essa então foi toda essa vivência que te deu esse lastro para ti entrares depois na vida política. Aí entrou em 91. Eu estava no ônibus de manhã vindo para a cidade, e aí eu escutei o pessoal comentando, até então eu não fazia nem ideia, o pessoal comentando, abriu um concurso na prefeitura de telefonista. Hoje é o último dia, eu escutei assim o comentário, eu vou lá.
Daí eu vim aqui na prefeitura, me inscrevi, peguei os editais e fui para casa. Eu disse, mãe, eu vou fazer o concurso, né? E aí eu estudei, a gente querendo ou não, a gente tem que voltar de novo no tempo, né, um pouquinho. E passei no concurso. E essa vaga era para noite, das 5 às 7, de domingo a domingo. Aí eu passei, mas muitas pessoas não acreditaram que eu iria aceitar esse horário, porque era de noite, eu não tinha carro, eu ia de bicicleta, né? A iluminação pública naquela época tinha 3 lâmpadas apenas neste trecho, né? E eu disse, eu vou arriscar. E fui. Deixa eu me lembrar, eu acho que deu mais 10, 12 anos por aí que eu fiz esse trecho todo santo dia de noite, né? De domingo a domingo. A domingo era diferente, a gente intercalava. Um domingo, cada uma fazia o domingo inteiro, né? Então depois, quando a colega Anair se aposentou, e ela fazia o turno da manhã, então eu passei a trabalhar no turno da manhã, né? Então ali também, automaticamente, tu acaba te envolvendo novamente mais e mais ainda com a comunidade, gente, com o mundo praticamente, né? Pelo serviço. Mas depois tu atuaste também no posto de saúde. Sim, mas aí é outra, daí já é outra atividade. Daí entra na parte, e a partir dali já começa meio que na parte política, né? Então, é mais ou menos até ali, então, é a trajetória natural da Adilis, da vida diária da Adilis na Forqueta, né? Mas tu fosse como telefonista até o final dessa profissão? Não sei se Eu pode dizer. exerci a função pública 30 anos na prefeitura. Deu 17 anos como telefonista. Também tive um período ali de subprefeita, né? Que aí, ali já entra na parte política, né? E a outra etapa eu cumpri aqui no posto de saúde. Então, quando eu me passei a me voltar para a vida política. Por esse concurso tu fizeste, eu entendi que tu fizeste concurso para telefonista. Eu fiz concurso E para aí telefonista. depois saiu de telefonista e continuou Não, o concurso, eu não saí. O concurso saiu? de telefonista, ele englobava telefone, atendimento ao público, atendimento no balcão, sabe? Tinha várias, né? Então, mas especificamente ali na Forqueta tinha a central telefônica, então ali era assim, explicitamente na telefonia. Teria alguma história legal sobre a telefonista? O que eu vi, o que tinha que passar, alguma coisa que ficou, que tu tá pensando e rindo aí? Tem. Que dá para falar? Tem, dá. Há muitos anos atrás deu um assalto na Forqueta. E a mala do dinheiro, ela ficou depositada atrás da igreja de pedra. Naquela, né? Isso era um vulco e eu trabalhava de noite, eu tinha ido de bicicleta, né? Mas eu sabia que isso tudo tinha acontecido. E eu fui. Seja o que Deus quiser, né? Vamos lá. De noite voltar para casa, pegaram o ladrão ou não pegaram, eu preciso dar um jeito, né? E durante a tarde, pessoas voltam e me ligavam. Adilis, ainda não encontraram o ladrão, tu tá de bicicleta. E eu dizia, não, tá tudo certo, eles vão pegar o ladrão ainda, eu volto para casa. E no final do dia, então, às 6h30 por aí, na hora do ônibus escolar passar a pegar o ladrão, e aí eu consegui voltar para casa de bicicleta com muito medo, segura, mas com muito medo, mas eu fui. Foi um dia, assim, um dos piores, então. E assim tem teria tanta história para contar, mas assim, histórias boas, histórias assim que realmente são lembranças boas. Que bacana. Né? Que bom. É isso. Voltamos então para... Depois vamos falar Adilis política. Outro nasceu já político. Vamos ver depois então? Tá bom então. Pode ser? Certo. Até mais, pessoal.